Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, pedir que o Senhor esteja nos dando entendimento, Pai, Senhor Deus, nos auxiliando a interpretar a Escritura, Senhor Deus, como realmente ela é, Senhor Deus, nos dando sabedoria, abrindo o nosso entendimento, capacidade para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, crer, Senhor Deus, naquilo que o Senhor está falando no nosso coração, Senhor Deus, e que a Tua palavra possa, Senhor, trazer consolo, Senhor, possa trazer ao Senhor Deus paz, ó Pai, possa nos instruir. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Abacuque capítulo 3. Versos, agora do verso 13 ao verso 15. E não sei se vamos ter tempo para terminar, né, hoje, mas eu gostaria, eu acho que nós não vamos conseguir, mas de avançar e chegar ao final, né? Porque nós temos aqui até o verso 15, o final dessa oração, desse salmo. Apesar de termos lá do verso 16 ao verso 19, que é a conclusão de tudo, é aquilo que o Senhor esperava de Abacuque, e que é aquilo que ele espera de todo crente quando ele diz que o justo vai viver pela fé. Então é o final, é a cereja desse bolo, ou seja, dessa profecia, dessa oração que deveria ser cantada na expectativa do salvamento do povo de Deus, da sua libertação. E aí, como a gente entende claramente, apontando para Cristo, a sua obra na cruz e a sua obra derradeira para vir buscar a sua igreja. Eu vou fazer a leitura do verso 13 até o verso 15. Diz assim: Tu sais para livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. É interessante, apesar de nós não desenvolvermos hoje, mas a gente percebeu o finalzinho do verso 16, que é o final, quando ele diz: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Quando Abacuque escreve isso aqui, nada disso tinha acontecido. Nem o povo de Deus ainda havia sido levado cativo, ele estava às portas disso. E ele vê, como nós vimos lá no capítulo 1, a situação de Israel, reclama diante de Deus, clama diante de Deus, e o Senhor lhe dá uma resposta, e a partir dessa resposta o diálogo começa a se desenvolver, e chega-se a esse aqui final. O Senhor coloca diante de Abacuque, e diante do povo de Deus por meio do profeta, tudo aquilo que iria ocorrer, o juízo de Israel, o seu período de cativeiro, ou seja, de disciplina do Senhor, e a mão do Senhor vindo sobre os seus inimigos. E tudo pelo mesmo motivo, por causa do pecado. Primeiro o pecado do povo de Deus, e aí a gente vê o apóstolo Pedro, eu vou comentar mais adiante. Ele diz que o juízo de Deus vem primeiro pela casa dele, e depois o juízo contra os ímpios. E o juízo de Deus vem primeiro para a casa de Deus, por quê? Com propósito salvífico. E é isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11. Que quando disciplinados pelo Senhor, nós somos o quê? Salvos do dia da ira. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11.
no que estava acontecendo com a ceia. O juízo de Deus vem primeiro para a casa dele. Nós vimos na exposição anterior de que a imagem do guerreiro divino, vindo para libertar o seu povo, e aí utilizando os elementos da natureza, e esses elementos servindo de instrumento da mão de Deus para os propósitos redentivos dele, para a salvação do seu povo. E ali no verso 11, o sol e a lua pararam, não sei se os irmãos lembram, ele vai mostrar que o sol e a lua param, mostrando essa ação de Deus, do instrumento de Deus, de forma redentiva, para que o Senhor pudesse, ou seja, para que o povo de Deus, Josué, pudesse destruir os seus inimigos, e destruí-los completamente. Então ele prolonga o dia, porque se a noite chegasse, aqueles homens iriam se dispersar, e eles não seriam completamente dizimados. E aí, olhando para Abacuque aqui, nós vemos que esse é o propósito do profeta, Diante de toda calamidade, ele quer mostrar que o Senhor conduz cuidadosamente seu povo em meio a todas essas circunstâncias. No verso 12, nós vimos que a indagação feita pelo profeta, lá no verso 8, é respondida. Quando diz, a casa é contra os rios, Senhor, que está irado, porque quando o Senhor vem trazer o seu juízo, toda a terra treme, tudo que está ao redor sai da sua regularidade, porque Deus está no meio do seu povo, e porque Ele vem para salvar. Não há como a natureza, as coisas criadas, ficarem inertes diante daquele que é o Criador e Senhor de todas as coisas, quando Ele vem para julgar esse mundo. A terra se abala. E aí nós vimos até algo interessante, Esse se abalar também é como se a terra reconhecesse o seu definhamento, poeticamente falando, e ansiasse pela sua redenção. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer ali, vai explicar de uma forma poética como essas coisas aguardam e esperam. O mundo aguarda, o mundo espera, o universo espera a redenção dos filhos de Deus e, consequentemente, de todas as coisas criadas. E aí nesse verso 12, nós vemos claramente essa resposta, sendo dada. É contra o homem que Deus está irado. É contra a perversidade das nações. Por isso Ele derrama a sua indignação sobre ele. E aí nós vimos que quanto mais os homens se afastam de Deus, mais eles odeiam o povo de Deus. E a gente vai ver uma coisa aqui, não sei se vocês já perceberam, com certeza perceberam, de certa forma, que a salvação do povo de Deus sempre estará relacionada com a destruição dos ímpios. Todas as vezes que o Senhor traz salvação do seu povo, Ele traz a destruição dos pecadores, dos ímpios. Por quê? Porque esses se levantam contra Deus. E como é que eles se levantam contra Deus? Se levantando contra o povo de Deus. É a inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, que se inicia no ódio de Caim pelo seu irmão Abel. E ele odeia o seu irmão por quê? Por causa da santidade de Deus nele, por causa do bom propósito de Deus na vida dele, de Abel. Porque ele faz a vontade do Senhor, ele agrada ao Senhor. E aí ele tem ódio disso. Ele odeia isso. E mata o seu irmão por causa disso. E é algo que nós vemos em toda a história da humanidade. O povo de Deus sendo perseguido e odiado. Quando Deus traz salvação ao seu povo, Ele consequentemente traz
a destruição sobre aqueles que se levantam contra ele. E é por isso que a salvação de Deus vai envolver a destruição dos ímpios, os inimigos do povo de Deus. E aí nós vimos, diante desse quadro que nos apresenta o livro de Oséias, como resposta a esse verso também, a terra está de luto, porque por causa da iniquidade dos seus moradores. E aqui nós temos a resposta: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. E aí ele continua na sua exposição, na sua apresentação, dessa marcha do Senhor, exercendo juízo sobre os ímpios e, consequentemente, salvação do teu povo. Ele diz assim: tu sais para livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Por um lado, ele está saindo para o quê? Marchando contra quem? Contra as nações. Por quê? Porque o Senhor está indignado com os homens por causa da sua perversidade. Nós vimos isso, A ira de Deus caindo, e até sendo misericordioso, retardando a sua ira até um momento que é insuportável para Deus. Deixar que as coisas continuem das coisas da forma como estão. E querendo também que as pessoas reconheçam, pelo seu não agir, ou seja, pela sua não ira momentânea, reconhecer a sua misericórdia, um tempo de oportunidade. E aí a mão do Senhor vem, porque a medida do pecado chegou ao seu limite. E nessa marcha, que ele sai para destruir os inimigos do povo de Deus, ou seja, para trazer ira sobre o pecado, ele consequentemente, nesse mesmo movimento, e é isso que a gente está sempre vendo aqui, nesse mesmo movimento, aquilo que é juízo para uns, é salvação para outros. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres todo o fundamento. Esse verso aqui, o verso 13, nos lembra mais uma vez que o panorama geral desse poema é a vinda de Deus para o seu povo, e dessa forma ele manifesta a sua glória na criação. Enquanto ele vem com o objetivo de trazer a sua salvação, a sua glória está sendo manifestada nesse mundo, por meio das coisas criadas, por meio de mexer com toda a natureza e perceber que aquele que é o Senhor da criação está chegando para livrar o seu povo. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: todos os poderes da natureza são abalados e o curso da natureza mudado. Tudo parece ser lançado em desordem, e tudo é para a salvação do povo de Deus. Há um povo no mundo que é o povo de Deus, e a salvação deles é o que ele tem em vista em todas as operações da sua providência. E aqui, mais uma vez, é interessante nós percebermos que a salvação trazida por Deus ao seu povo é sempre acompanhada da destruição dos seus inimigos. Essas coisas estão diretamente relacionadas. E aí Palmer Robertson, comentando esse texto, ele diz assim: Deus destrói não o perverso simplesmente por fazê-lo, ele destrói por amor do seu povo. Deus tem um povo especial e o salva dos seus inimigos. Às vezes a gente não vê essas coisas que são tão pontuais na Escritura, Como o salvamento de Deus na vida do seu povo é acompanhado concomitantemente com a destruição dos seus inimigos, porque uma coisa está relacionada à outra. E quando nós olhamos por esse aspecto,
Nós não vamos ver somente o aspecto físico, ou seja, que o povo de Deus sendo oprimido pelo Egito, o povo de Deus sendo oprimido por Babilônia, o povo de Deus hoje sendo oprimido pelos ímpios. Mas nós estamos vendo todos os poderes das trevas sendo abalados e sendo destruídos por causa do povo de Deus. E se nós fizermos um retrocesso pontual, nós vamos chegar lá no Éden. E o que acontece no Éden? É alguém se levantando contra Deus. Mas de que forma se levanta contra Deus? Satanás. E de que forma ele se levanta contra Deus? Atacando o seu povo. Tentando destruir o seu povo. Por isso que o salvamento de Deus está atrelado à destruição daqueles que são inimigos do Senhor. Uma coisa interessante aqui nesse texto, e é algo que a gente tem sempre visto, né? O profeta falando de algo passado e remetendo para um futuro, né? E isso você vê na tradução. No nosso caso aqui, né, na língua portuguesa, os tempos verbais aqui, todos eles são usados no presente, no indicativo. É lógico que no hebraico é o perfeito e o imperfeito que ele usa. Eu não sou muito bom, apesar de conhecer um pouquinho da língua hebraica, né, mas eu não sou um especialista na língua hebraica. Eu conheço aquilo que é suficiente para mim poder analisar o texto. Mas quando ele traduz no presente do indicativo, o presente do indicativo, dá uma aulazinha de português, eu sempre gosto. É um presente que ele não tem marcação de tempo. Interessante isso. Né? Aquela marcação morfológica, aquilo que a gente estudava na escola, desinência, modo temporal. E é interessante porque o presente do indicativo é um tempo não marcado. E o que significa isso? Significa que ele tanto pode ser usado para representar uma ação no presente, no passado, como no futuro, por ele não ter marcação de tempo. E por que o profeta usa esse artifício? Porque quando ele usa esses tempos verbais, ele não está fazendo diferenciação das atitudes passadas de Deus com as intervenções que podem ser esperadas no futuro. E esse é o propósito. Quando ele usa esse tipo de linguagem, ele usa esse tipo de artifício literário, ele quer mostrar que a ação de Deus é a mesma, é uma ação habitual, uma ação frequente, caracterizando os atos de salvação, o seu modo de operar a salvação no meio do seu povo, que é a mesma que foi no passado e é a mesma sendo desenvolvida agora. E a expectativa do povo era olhar para o passado, para os atos de Deus no passado e esperar esses mesmos atos, essa mesma atitude de Deus em salvar, em proteger, em cuidar do seu povo, destruindo os seus inimigos, e esperar a ação de Deus. Por isso o profeta usa esse artifício gramatical para sugerir que os caminhos de Deus no passado podem ser entendidos como indicativos de que ele vai operar no futuro. E essa era a expectativa que ele queria mostrar aqui, com todos esses paralelos do Velho Testamento. Deus livrando o povo dele do Egito, Deus livrando o povo dele da Babilônia. Deus iria livrar o seu povo, e um livramento final. Por isso a linguagem do Apocalipse é semelhante à linguagem de Abacuque. Por isso que João usa, ou seja, o Espírito Santo por meio de João usa a mesma cidade, representando esse mundo, representando a opressão que Babilônia oferecia sobre Israel, que esse mundo oferece sobre a igreja hoje. E da mesma forma nós devemos esperar
esse livramento da mesma forma como foi no passado. E que o Senhor está se aproximando. O Senhor está vindo. Tá? E toda a criação está percebendo essa vinda do Senhor. Pelas coisas que estão acontecendo. Pelas catástrofes. Pelo caminho que os homens estão tomando, a maldade está aumentando, a impiedade aumenta. E essas coisas são evidências de que o reino de Deus está chegando. De que a salvação de Deus está próxima. Os apóstolos e discípulos do primeiro século, eles achavam que o Senhor ia restabelecer todas as coisas logo após do ponto focal da plenitude dos tempos, ou seja, da morte e da ressurreição de Cristo. Eles achavam que o fim estava às portas, e era verdade. O início do fim começa na ressurreição de Cristo. É o passo derradeiro para Deus dizer que tudo está consumado. Mas entre essa primeira vinda e a segunda vinda, há um tempo. É um tempo que nós devemos aguardar o juízo cabal de Deus. E esse juízo está vindo. E você vê esse juízo de Deus temporal, né? Por meio de guerras, conflitos, por meio da própria natureza, se definhando, aguardando a vinda do Senhor. Se você pegar o livro de Apocalipse, nós tivemos a oportunidade de estudá-lo aqui na igreja durante acho que 2 anos. Você vai ver como a linguagem dele é tão contemporânea. Ele diz que num dos flagelos iriam escorpiões e iriam picar as pessoas. Era essa linguagem. E eu não sei se alguém já foi picado por escorpião aqui, tomara que não, né? Mas é uma dor intensa, é uma dor terrível, é uma dor terrível. Horrível, terrível. Todas as pessoas que já foram picadas, que eu ouço, né, seus testemunhos, é uma dor terrível. Que eles seriam picados, eles iriam desejar a morte, mas a morte iria fugir deles. Esse seria um dos flagelos. E é interessante porque, por mais que a gente às vezes não veja isso, a gente sabe que essas coisas estão acontecendo. E quando nós estudamos a Bíblia, os nossos olhos abrem. Você vê determinadas regiões, como aconteceu em regiões de tsunami e outras catástrofes. E aí você olha e você pode interpretar isso à vista da Escritura. São países onde a prostituição, a impiedade, a idolatria são reinantes. E essas coisas acontecem e a gente não pode descartar que a paciência de Deus com aquela região, com aquele lugar, já passou. Só que não é o juízo final. Ele está dando só uma demonstração disso. O livro de Oséias, ele diz que é perjurar, mentir, matar, estupro, roubo. Essas coisas sendo consequências de quê? Do próprio pecado. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Romanos, ele vai mostrar que o juízo de Deus sobre o homem é lançá-lo num pecado mais profundo. Porque os homens desprezaram o conhecimento de Deus, o Senhor os entregou às suas paixões. E aí você vê uma lista ali de pecados
que estão presentes hoje. Cada dia até aumentando mais, sem afeição natural, desobediente aos pais, pérfidos. A impureza. E todos esses pecados como consequência do quê? Do juízo de Deus. Eles são lançados na sua própria ignomínia, na sua própria vergonha, e avançam cada dia mais para o buraco. Eles morrem cada dia mais. Quando você vira uma pessoa entregue ao pecado, em que o seu exterior demonstra isso, veja como o juízo de Deus. Deus está julgando aquela pessoa. E o seu julgamento se perca na sua perdição. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos. Porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões infames e a cometerem todo tipo de atrocidade. E aí ele diz assim: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. E é interessante porque essa expressão no Antigo Testamento é usada para se referir a um futuro libertador. Nós temos essa mesma expressão em Isaías 45:1. Ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Pela força do paralelismo aqui do texto, nós poderíamos entender que esse ungido se refere ao povo de Deus. Tu sais para o livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Entretanto, quando a gente vai olhar o Velho Testamento, em nenhum lugar você vê essa expressão ungido se referindo ao povo de Deus. E é interessante porque há um elemento aqui gramatical no texto que impossibilita essa interpretação, ou seja, de entender que o ungido aqui se refere a povo. Ela não é traduzida. É uma preposição que vai junto da palavra Messias, e que não foi traduzida, ela não é traduzida aqui. E que faz com que o termo ungido de Deus tenha uma relação diferente para com a salvação daquele povo. Dando a ideia de que a salvação divina é para o povo de Deus, mas ela é concretizada com o seu ungido. E ela pode ser entendida assim, tu sais para o livramento do teu povo, para salvar com o teu ungido. E aí o texto toma uma outra proporção. Quem seria esse ungido aqui? Quem seria esse ungido que iria servir de agente por meio de quem o Senhor realiza a sua salvação? E provavelmente aqui o profeta estaria antecipando a aparição de um Davi ideal, ou seja, um seu descendente. E aí o profeta teria sido forçado a basear as suas esperanças num futuro, em um ungido mais perfeito. E que ungido era esse? É esse. A gente vê algumas menções aqui indiretas a Cristo no texto. Nós vimos isso no capítulo 2, ali quando ele fala lá nos versos, entre os versos 2 e 4, nós vimos ali uma sutil indicação desse ungido de Cristo. Nós estamos vendo isso aqui mais uma vez, e é possível que Abacuque estivesse se referindo a Ciro, que Isaías cita lá em 45:1 como um ungido do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. E é algo interessante que nós devemos ressaltar, que a distância temporal entre o profeta Isaías e o profeta Abacuque gira em torno de 200 anos.
Palmer Robertson faz o seguinte comentário sobre isso. Ele diz assim: as circunstâncias dessa referência a Abacuque combinam de perto com o papel que Ciro desempenhou na história redentora. E nós vimos isso na exposição passada, a expectativa, e nós vimos, até trouxemos um acontecimento histórico, né, que não está presente literalmente aqui na Escritura, mas quando Ciro entra, não somente os babilônicos, mas Israel via nele o seu libertador. Os babilônicos ali viam também em Ciro uma pessoa que iria trazer a religião de volta. Eles olham pelas questões políticas que estavam acontecendo naquele momento, eles percebem que Ciro iria libertá-los do poder daquele homem que estava ali no trono. Que eram os descendentes, creio eu, diretos de Nabucodonosor. Você tem Dário, você tem Belsazar. E esse tempo aqui, se eu não me engano, em que Babilônia invade, era Belsazar que estava no trono. Eles veem Ciro como aquele que iria libertá-los. E interessante, porque é isso que Isaías vai dizer. E na perspectiva desse livramento, nós vemos aí, como nós falamos, um tipo de Cristo. Ciro, um tipo de Cristo, mas um homem ímpio, como assim? Como ele se torna um tipo de Cristo? Porque ele traz libertação ao povo de Deus. Como libertador, ele aponta para Cristo. E de certa forma, Ciro tem esse caráter libertador do povo de Deus. E também, de certa forma, ele exemplifica uma qualidade do Messias, que era o quê? Aquele que iria libertar seu povo de Deus, da sua opressão. Mas é interessante como essa dicotomia, né, entre espiritual e material, ela não existe. Né? Ela não existe. Tudo é espiritual na vida de uma pessoa, seja ela crente ou não. Essa dicotomia, às vezes, ela serve como um instrumento didático, mas ela eu acho que é mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Eu não sei em que situação Israel se encaixa, mas Israel esperava que Cristo fosse um libertador físico, um homem que iria livrar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Não é isso que Simeão fala ali? Mas que opressão era aquela que Simeão está falando? Não era a mesma que os israelitas ou muitos judeus esperavam ouvir em Cristo. Ele mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Quando ele estava para ser entregue, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros iriam brigar por mim. O meu reino é eterno. E aquela opressão no Egito, que os egípcios imprimiram sobre o povo de Deus, que Babilônia imprimiu sobre o povo de Deus, e que todos os inimigos de Israel, ali naquele momento histórico, em que essa inimizade se apresentava de forma bélica, eles representavam esses inimigos, por quê? Porque eram o maior inimigo, porque era o instrumento de Satanás para a destruição de quem? Do povo de Deus. Esse era o objetivo de Satanás: destruir a linhagem santa para que a promessa não se cumprisse. E ele sempre se levantou de várias formas para que isso não acontecesse. Ele tentou frear a igreja de Cristo de várias formas, destruindo-a fisicamente ou estrategicamente. Quando em Herodes, por desejos pessoais, egoísmo e ganância, ele queria matar o Cristo, que não veio para tomar o trono de Herodes, um trono físico, mas veio para estabelecer um reino que é espiritual.
E esse reino que é espiritual, ele vai se concretizar fisicamente no final de todas as coisas. E é interessante porque, se você pegar Isaías, o contexto de Isaías vai sugerir que esse termo, Messias, como alguém escolhido para uma tarefa, tem essa característica de libertação. Seria a libertação de Israel das mãos dos seus captores aqui, babilônicos, fazendo o povo de Deus voltar à sua terra. É interessante porque a linguagem que nós usamos, ela todas as vezes, por mais que ela seja física, ela se remete a algo muito maior, porque vai apontar para o Éden, vai apontar para a cidade santa, vai apontar para um povo santo, vai apontar para o final de todas as coisas. É a inimizade se manifestando de formas diferenciadas, mas vindo sempre da mesma fonte. E que um dia essas coisas iam cessar por completo. E o livramento do povo de Deus, dando descanso ao povo, um descanso momentâneo, apontava para esse último dia. Para quando nós vamos descansar de todas as fadigas desse mundo. E com tudo isso que nos é apresentado nesse capítulo do livro de Abacuque, o profeta é levado a reconhecer que depois de Deus haver julgado o seu próprio povo pelas mãos dos caldeus, ele iria então suscitar outro poder que executaria um justo juízo sobre os babilônicos por sua excessiva crueldade. E que os justos nesses tempos de calamidade, eles viveriam pela fé, sabendo que Deus nessas circunstâncias estaria operando seus caminhos justos. E por causa do papel vital que Ciro estaria operando na consecução final desses eventos, não nos surpreende que o profeta estivesse chamando a atenção para esse papel libertador da obra de Deus na vida de Ciro. E aí a referência a Ciro, ela não vai excluir uma relação com a salvação do seu povo em termos da vinda de um rei messiânico, mas ela vai apontar para isso como um libertador final do povo de Deus. E é interessante porque quando você estuda um livro na sua totalidade, às vezes você não percebe pegando algumas peças do livro, né? Mas quando você pega o livro na sua totalidade, você consegue perceber algumas coisas. E ali em Isaías, você vê entrelaçado com a apresentação de Ciro como servo libertador, e mais adiante um desenvolvimento do servo sofredor. Você vê isso lá no Isaías 44, 24 a Isaías 45, 7, e um desenvolvimento do servo sofredor em Isaías 42, 1 a 4, e Isaías 49, de 1 a 6. Você vê essas coisas se entrelaçando, e esses dois libertadores e os seus livramentos são intencionalmente colocados lado a lado no livro, porque eles vão ser entendidos um em relação ao outro. Como vimos anteriormente em Abacuque, Abacuque apresenta uma profecia que aponta não somente para um Israel terreno, mas aponta para a conclusão de todas as coisas do Israel espiritual que nós somos. E a caminhada do povo de Deus é um quadro do passado para o nosso presente hoje. Paulo faz isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele pega a história de Israel e faz um paralelo com a história do povo de Deus, com a caminhada do povo de Deus. E aí o profeta é levado a reconhecer que depois de Deus haver julgado seu próprio povo pelas mãos dos caldeus, ele iria suscitar a sua salvação.
Palmer Robertson faz o seguinte comentário: enquanto um servo ungido restaura o povo num sentido político geográfico limitado, o outro servo ungido restaura o povo no âmbito redentor mais pleno. E aí Matthew Henry ele diz assim: o que Deus fez em favor de seu Israel no passado foi feito tendo em vista o seu ungido, por causa do mediador, que foi tanto o fundador como o fundamento da aliança feita com eles. A salvação concedida estava nele, porque em todas as salvações operadas em favor dele, Deus olhou para o rosto do ungido e as realizou através dele. Eu já comentei isso aqui, eu estava lendo isso num livro, não lembro agora que livro era, eu não sei se era no comentário de Palmer Robertson, ele falando que todas as promessas de Israel no Velho Testamento, elas se concretizaram fisicamente. O escritor de Hebreus vai dizer isso, que o povo descansou. Mas todas essas promessas físicas, elas apontavam para as promessas da igreja em todo o tempo. Promessas essas que são espirituais. Ou seja, Israel entrou num descanso. Nós também vamos entrar. E por mais que esse descanso seja físico, ele não está remetendo para, nesse mundo, termos esse descanso, mas no mundo por vir. As promessas de prosperidade, por mais que, e a gente vê Mateus capítulo 5, 45 e diante falando sobre isso, as bênçãos caem sobre justos e sobre injustos, mas as promessas de prosperidade, de vida longa, como nós vimos em Provérbios, elas apontam para a eternidade. E tudo que Deus fez com o seu povo ali no Egito, ali em Israel, era um caminho, uma estrada que tinha continuidade na vida da igreja hoje. Só que nós não estamos caminhando para um Israel físico. Nós não vamos voltar para Jerusalém. Um templo não será erguido em Jerusalém. E o povo vai voltar a cultuar a Deus como no passado. Mas essas coisas apontam para o final de todas as coisas. Para quando aquela cidade descer do céu. E que Cristo será a nossa luz. E nós iremos viver em eterno descanso, longe dos nossos inimigos. Porque todos eles serão levados para o lago que arde com fogo e enxofre. E para quem esse lago foi feito? Esse lago foi feito para os homens? Apesar dos homens terem o seu destino, aqueles que não se arrependem dos seus pecados e buscam o Senhor incessantemente, terão o mesmo destino. Mas foi feito para eles? Não. Esse lago foi preparado para quem? Para os inimigos do povo de Deus. Para os inimigos da humanidade. O diabo e os seus anjos. E nós vamos viver descansados eternamente desses inimigos. Nós teremos descanso deles. E é isso que a história da humanidade mostra, a história da redenção mostra. Nas investidas de Satanás, nas investidas do mundo, do diabo e da nossa própria carne. E todos esses inimigos serão destruídos. Nós teremos um descanso que não se limita a esse mundo, mas é um descanso eterno. Que vai superar
todas as nossas expectativas. E que a igreja de Cristo está caminhando para Ele. A história de Israel não acaba aqui, ela continua. O Novo Testamento é a história de Israel. É a nossa história. Porque nós somos o Israel de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nós é que somos descendentes de Abraão. A promessa lá em Gênesis, que começa no capítulo 3, e no capítulo 17, o Senhor deixa aquilo mais claro, que o Senhor ia chamar na descendência de Abraão a sua geração, a sua família. E nós somos essa família de Deus. E o que Abacuque está traçando aqui é esse pacto, é essa aliança que Deus prometeu e cumpriu, está cumpriu na vida do seu povo lá em Israel. E todas as promessas que estavam apontadas relacionadas a algo físico, que as promessas de Israel no Velho Testamento apontam para aquilo que é físico nesse mundo, elas foram cumpridas. Mas elas apontam também para a igreja em todos os tempos, apontando para o final de todas as coisas. E com isso Deus está dizendo: eu farei toda a minha vontade. E Paulo vai traduzir isso da seguinte forma, na vida do seu povo. Paulo vai traduzir isso da seguinte forma: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Nenhum inimigo, nada, vai poder impedir isso. E para isso, verso 13: tu feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres todo o fundamento. Essa é uma tradução mais literal, seria assim: tu esmagas a cabeça, o chefe da casa, o cabeça da casa do perverso, pondo a descoberto desde o fundamento até o pescoço. E aqui ele está dizendo que o ungido, que ele sai para salvamento do seu povo, para salvar com o seu ungido, ele fere, ele esmaga a cabeça do chefe da casa do perverso. E essa linguagem vai remeter mais uma vez ao Gênesis. E nesse percurso, o Senhor vai mostrar, esmagando a cabeça de alguns reis, de alguns poderosos, que essa promessa vai se cumprir em Cristo Jesus. Veja como é maravilhosa a Escritura, como as coisas estão bastante alinhavadas, e como a história da igreja está toda já escrita, e que no Velho Testamento nós olhamos e contemplamos aquilo que o Novo nos fala. É a certeza daquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele prometeu por meio da sua aliança com o seu povo. E nós aguardamos isso. Nós esperamos isso. E o final do livro de Abacuque vai dizer como ele aguarda esse tempo. Como é que ele vai aguardar esse momento em que o juízo de Deus vai vir primeiro sobre a casa de Deus e depois sobre os ímpios. Vamos orar.